Deus na hora da provação, e nós descobrimos que mesmo na hora da provação, Jó foi sustentado pela palavra de Deus, e ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Hoje vamos falar sobre o poder da palavra de Deus na hora da tentação. Você está lembrado do que eu falei ontem? Que de todas as maneiras que o diabo tem para nos afastar de Deus, duas são as principais. Lembra disso ou não? E eu disse que uma delas é através da provação e outra delas é através da tentação. A tentação é uma coisa incrível. O inimigo, ele tem um jeito assim de nos tentar, de tentar as pessoas. É um jeito impressionante. Se o diabo tem uma coisa que é boa, que eu estou achando que ele não tem nada de bom, mas é possível que tenha, por exemplo, ele é muito persistente. Nossa, se nós fôssemos persistentes como ele, nós desanimamos muito facilmente. Ele é persistente, mas ele tem umas coisas que não prestam. Por exemplo, ele mente, e na tentação ele tem uma capacidade de mentir de uma forma tão incrível que a pessoa passa a pensar que ele está falando a verdade. Como foi com Eva? Ele falou para Eva assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos? Não foi isso que Deus falou. Deus falou: pode comer de todos, menos de um. Mas aí ele veio com essa ideia: Deus proibiu de comer de tudo? Falou: não, Deus não é ruim assim. Deus falou que podia comer de tudo menos de um. De qual? Desse aqui. Ah, mas então ele é ruim sim. Por quê? Porque ele proibiu justamente de comer o que é bom. É esse aqui que dá a capacidade. Eu vou criar um negócio aqui para você entender, tá bom? Isso aqui não está escrito em gibi nenhum, não está escrito na Bíblia, não está escrito em Ellen White também. Provavelmente ele tenha dito assim: você já me viu falar um outro dia? A cobra falando com a serpente. Não, nunca vi. Você já me escutou falar um outro dia? Não, nunca escutei. Aí ó, eu acabei de morder esse fruto aqui, eu comecei a falar: esse fruto aqui é bom demais. E Deus não deixa você comer, porque Deus sabe que na hora que você comer, você vai se tornar igual a Ele. Outra mentira, porque igual a Ele, Eva já era. Ela não estava ainda com o negócio da morte nela. Se tivessem vencido a primeira tentação, eles seriam eternos, como Deus. Já pensaram? Aí Eva comeu. Depois que ela comeu, o inimigo riu, a serpente deve ter dado uma enrolada na cauda, no rabo, né? Já viram no desenho como é que a cobrinha ri? É daquele jeito lá que o capeta ri. Eu gosto de dizer que ele usa um binóculo. Quando ele vem oferecer a tentação, ele manda você olhar assim. Aí você olha, tudo cheio de música, de cores, parece um paraíso, uma coisa linda. Aí você embarca. Depois que você embarca na dele, ele vira o binóculo. Aí ele fala assim: está vendo onde é que você se meteu? Olha a confusão. Aí você só vê desgraça. Aí ele fala assim: está vendo a desgraça que você se meteu? Agora Deus não ama mais você. E tem gente que ainda acredita nele, né? Deus não me ama mais. Tem gente que fala isso para mim: Deus não me ama mais, eu fui muito fundo no pecado. Deus ama, mesmo que a gente esteja metido no pecado, amém? Amém. Como é que a gente pode usar a palavra para vencer a tentação? Salmo 119, no verso 11, se quiserem ler, podem ler. Eu estou com a Bíblia aqui, e diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra. A palavra tem que estar escondida no coração. Lembram que eu falei que se a gente só usa a palavra quando vem à igreja, a gente fica lavado um tantinho assim?
tem que usar a palavra em casa, no escritório, o tempo todo. Tem que, hoje nós temos aí maneiras de você ter a palavra falada, lida. Você pode escutar a palavra, bota o foninho de ouvido, em vez de ficar ouvindo música que não presta, escuta a palavra de Deus, que ela tem poder, é uma bênção. Como é que Jesus usou a palavra? Porque a nossa conversa aqui é o poder da palavra para vencer a tentação. Mateus capítulo 4. Tem em Mateus 4, Marcos também fala da tentação, só que ele fala resumidamente, e Lucas também fala. Inclusive Lucas, ele puxa a terceira tentação como sendo a segunda, e coloca a segunda como sendo terceira. Mas vamos analisar rapidamente o que Mateus falou. Mateus diz no capítulo 4, pode acompanhar aí, por favor, que Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi tentado pelo diabo, que se aproximou, e a primeira tentação foi: se tu és filho de Deus, faze com que estas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus. Quando o inimigo apareceu para o Senhor Jesus, ele não apareceu como Satanás, como os artistas pintam o diabo, com um tridente, uma cauda que tem uma seta para furar as pessoas, como se fosse um dragão, um bicho feio, de chifre. Não, ele apareceu como se fosse um anjo, disfarçado. Mas ao ele falar assim, se tu és, ele despertou também em Jesus um sentimento de que aquele não era um ser divino, porque se fosse da parte de Deus, teria dito assim: já que você é o filho de Deus, o Pai mandou você transformar a pedra em pão. Mas se tu és, Jesus respondeu para ele assim: está escrito. Lembram disso aí? Está aqui na Bíblia. Como é que Jesus pôde responder está escrito? Porque ele tinha a Bíblia no coração, ele guardava a Bíblia no coração para não pecar. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Aí o inimigo veio então com uma segunda tentação. Verso 5. O inimigo o transportou, e eu não posso explicar para você como é que foi que o inimigo levou Jesus até lá. Eu posso dizer para você que Jesus estava completamente extenuado, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Eu, se ficar 3 dias e 3 noites sem comer, fatalmente eu vou desmaiar, porque comer é uma das coisas que eu faço com muita alegria, viu, doutor Luiz? Você sabe disso, que nós tomamos sopa junto, né? O meu biotipo mostra que eu sou fã de comer, e eu não como para viver, eu como por alegria, por prazer. Esse negócio de comer com aquela boca ruim assim, nossa, não dá. Pode ser quiabo, pode ser jiló, maxixe, berinjela, jambu no arroz, que é bom demais. Eu como com prazer. Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites, ele estava extenuado. O inimigo aproveitou um pedaço de pão. Nem só de pão viverá o homem. Aí o transportou, estava magrinho, né? Acho que o anjo o levou e o colocou em cima do pináculo do templo, em Jerusalém. E ainda dá para ver esse lugar. É bem alto. É um pé direito assim, muito mais alto que isso aqui. E mesmo a gente olhando lá de longe, de cima do Monte das Oliveiras, quando a gente olha o pináculo do templo, a gente fica com medo da altura. Eu, por exemplo, tenho medo. Eu ando de avião porque é fechado. Eu tenho medo de altura. Por exemplo, nessa alturinha aí eu fico bem aí. Mas a gente subiu ali hoje, o Wander nos levou para ver as construções ali. Vou repetir, o Wander nos levou para ver as construções aí do hospital, e parabéns para o hospital, para os seus líderes, louvado seja Deus. Eu, quando fico lá de cima, eu não encosto nos lugares, né? Você estava junto, né, Marcos? Você encosta, mas eu não gosto de encostar, porque eu tenho medo de altura. E Jesus estava lá e o inimigo falou assim: se você é o filho de Deus, joga aqui daqui para baixo. Aí ele usou um trechinho do Salmo 91.
O inimigo usou a Bíblia, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que o inimigo esqueceu de falar um trechinho da Bíblia. Ele não falou para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele engoliu um pedaço, mas Jesus não engole. Ele sabe. E Jesus então falou para ele assim: também está escrito. Que coisa impressionante como Jesus usava a palavra de Deus. Está escrito, e mandou ele ir embora. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último, verso 8: o inimigo o levou a uma montanha muito alta, provavelmente próximo da cidade de Jericó. E existem umas 3 montanhas bem altas próximo da cidade de Jericó. E lá de cima daquela montanha, lembram quando Moisés viu toda a terra de cima do cume do Pisga, do Monte Nebo? Não é uma dessas montanhas, porque essa montanha já fica dentro daquela que era a terra prometida. Foi numa outra cadeia de montanha, uma outra cadeia de montanhas que fica do outro lado do Rio Jordão, que Moisés subiu e viu toda a terra. Mas ali de uma daquelas montanhas, ao pé de Jericó, dava para ver muita coisa. E o inimigo passou em revista assim todos os reinos do mundo e falou para ele assim: tudo isso é meu. E é verdade, porque ele roubou da mão de Adão. O governador desse planeta aqui era Adão. O inimigo usurpou das mãos de Adão. Tanto que no livro de Jó, quando os filhos de Deus compareceram, Lúcifer também foi lá, representando o planeta Terra. E ele falou: eu venho da Terra, de rodear a Terra e passear por ela. Eu te dou tudo isso aqui, se você se ajoelhar diante de mim. Naquela hora, diante de Jesus, passou um filme assim de todo o seu sofrimento. Teria sido tão simples, né? Ajoelhar uma vezinha só. Não precisaria ter ido para o Calvário, não precisaria ter ido para o Getsemane, não precisaria ter ido para a sepultura. Algumas pessoas, uma vezinha apenas, brincam com o pecado. E quando a gente brinca com o pecado uma única vez, o pecado coloca um vírus dentro da gente. E aquele vírus chama um outro, e um outro, e um outro. E um dia a gente descobre que está como um indivíduo que tem uma dessas doenças terríveis. Não tem mais cura. Uma única vez. Uma única picada pode causar a morte eterna. Uma única picada. Isso serve para drogas. Está vendo, meninada? Uma única picada. Existe uma pressão nesse planeta aqui. O garoto chega na escola, chega na faculdade e já oferecem para ele alguma coisa e diz: eu não quero. Você é careta. E a pressão do grupo, e todo mundo naquela roda ali usando. E a gente tem que ser muito raçudo para falar não. Tem que ter raça. Mas não é uma raça desse mundo aqui, não é pitbull. Não é nem calabrês. Não é alemão. É raça divina. É o poder de Deus que nos ajuda a falar não. A garota chega, foi ensinada na igreja, numa família cristã, está se guardando virgem para o casamento, para ser fiel ao marido. Marido é a mesma coisa, não é só a mulher não, homem também. Aí de repente sai uma conversa lá, descobrem, as colegas todas descobrem que ela é virgem, vira pantufa de todo mundo. É chacota. E aí tem que ter uma raça divina para se sustentar. E o Senhor Jesus falou para ele: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como é que a gente pode vencer a tentação na prática?